Estamos de volta com o programa Saber Viver ao vivo aqui pela Rede Petrópolis de Televisão, canal 10, via Tech Cable. Aliás, você pode participar sempre com a gente, como eu disse, através de sugestões no nosso WhatsApp 981500072. A gente sempre recebendo aqui muitas ideias, muitas sugestões dos nossos telespectadores de temas que você gostaria de assistir aqui, então pode mandar pra gente. E hoje a gente vai falar sobre a relação do idoso com a sociedade, sobre essa integração, essa maneira de conviver realmente, não somente na teoria, porque a gente fala muito de inclusão, a gente fala muito de viver bem em sociedade, mas a gente sabe que em alguns casos as pessoas acabam deixando de lado, as pessoas acabam não querendo ouvir, as pessoas acabam não tendo a paciência que deveriam ter e não acolhem da forma em que deveriam, e amanhã será o nosso dia, amanhã nós estaremos na terceira idade, nós também vamos querer ser ouvidos, nós também vamos querer ser amados, ser acolhidos pela sociedade, pelas pessoas, por nossos filhos, nossos netos e também pela nossa sociedade. Então, que a gente tenha essa responsabilidade no nosso hoje, desse amor, desse companheirismo, dessa maneira de estar junto, realmente trocando experiências, você e a pessoa que convive com você, ou não, como eu falei aqui no primeiro bloco. Às vezes é um idoso que passa pela sua vida, pelo seu caminho, e às vezes a gente pede tantas coisas, pede a Deus, eu gostaria tanto de ajudar, eu gostaria tanto de ter oportunidade, mas eu não tenho tempo. Será que às vezes 2 minutinhos que a gente tem na fila do ônibus, aguardando, ou que um idoso passa por você precisando de um auxílio porque não tem um local para segurar para atravessar uma rua ou para descer algum pedacinho com uma rampinha. Então isso tudo faz parte do nosso dia a dia, e é esse exercício, né, essa felicidade constante que a gente busca, porque às vezes a gente espera sempre para ser feliz amanhã, a gente espera para fazer algo diferente pela sociedade amanhã, a gente espera para mudar as nossas inclinações não tão positivas amanhã, e a gente deixa de viver o hoje. A gente não sabe, na verdade, quando será a nossa última oportunidade. Então, que a gente faça todos os dias o nosso melhor. Por isso, estou recebendo aqui no nosso quadro de Bem com a Idade, para falar sobre esse tema de hoje, a Ana Paula, que é lá do Lar São João de Deus, assistente social, vai colocar muito bem esse tema aqui pra gente. E o Heraldo Bittencourt, que é assessor de imprensa do Lar, também filósofo. Eu gosto de falar isso, que de vez em quando eu dou uma puxadinha no lado da filosofia, né, Heraldo? Aí, sempre com a parte da filosofia também. Bom dia, Carol. Bom dia, Bom Ana Paula. dia. Bom dia, você de casa. A gente tá sempre, agora voltando ao carnaval, né? É Animados verdade, é aí com verdade. nossos projetos, voltando com o quadro de Bem com a Idade. Hoje a gente trouxe a Ana Paula, que ela tem uma Aham. função dupla, pra falar a verdade, né? Aliás, dupla não, porque na prática, é, Na não sei prática, ela é um quantas polvo, funções, né? um pouco, não sei quantas funções ela tem, mas ela Hoje é, em dia, acho que todo mundo tem essa função, né? Todo mundo é tem. Se a multifuncional, gente né? trazer o bom senso, a gente consegue minimamente transferir o que a gente precisa. Tá. A Ana Paula, ela é gerontóloga e assistente social, Isso mesmo. tá certo? O que é? Primeiro, gerontólogo, a gente até já falou um pouquinho aqui antes com a Jane, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Agora, antes de falarmos sobre o serviço prático da assistente social, né? A gente ouve falar muito sobre assistência social. Toda hora tem alguém, a assistente social fez isso, fez aquilo. Se tiver um problema, vamos chamar assistente social. Agora, o que é isso? Que formação é essa? Como atua assistente social? Se eu quiser me formar, o que eu vou ver? O que eu vou fazer? O trabalho de serviço social hoje, Geraldo, é uma formação em bacharel, são 4 anos de formação. E nesses 4 anos a gente estuda diversos fatores. Hoje, tanto dentro de uma empresa quanto dentro de uma escola, a gerontologia é um dos fatores e a gente busca acessar esses benefícios, esses direitos dessas pessoas idosas. Desculpa, não tão somente idoso, é porque eu já vim trazendo toda a discussão pensando no lado do idoso, no lado da gerontologia, mas é uma busca desse conhecimento para acessar essas pessoas, um auxílio a essas pessoas que muitas das vezes têm todos os direitos, mas não têm essas informações. Então, como buscar essas informações? Acaba que o trabalho de serviço social ele está antenado a todas essas mudanças que a gente tem, desde legislações, desde novos benefícios, e até aqueles que estão bem escondidinhos ali em algum projeto social. E o trabalho de serviço social ele vai fazer com que aquela pessoa tenha um acesso mais fácil. Às vezes a gente fala desse acesso mais fácil, mas como é que é para isso? Acho que para a gente hoje, que tem essa busca, esse contato, é muito mais fácil. Mas aquele idoso que não tem muitas das vezes uma pessoa ali por trás, alguém que vai fazer
um direcionamento, ele acaba não sabendo aonde ele pode ser feito, assim como as crianças, né? Então, esse é o trabalho do serviço social, é buscar e acessar esses direitos e esses benefícios para essas pessoas. Sim, interessante que ela falou que até uma coisa que a gente sempre brinca, e eu até falei, mas é bom que assistente social é todo aquele que ajuda o idoso Exatamente. e que faz com que ele tenha essa dignidade. O serviço dela é serviço social. Serviço social. Esse é o profissional de serviço social. Eu brigo muito com o Heraldo quando ele fala que está fazendo uma assistência. Assistência social. Assistência social É outra coisa. é né? outra coisa. E acho que é aquilo que nós deveríamos fazer. É aquilo que nós deveríamos buscar, que é o bom senso. Acho que essa é a presteza da assistência social. É interessante quando você colocar isso, Ana Paula, desculpa te interromper, mas quando eu entrei no curso de serviço social, tinha uma aluna, e aí aquela coisa de apresentar todo mundo conversando, e aí a aluna disse, eu já faço serviço social há mais de 20 anos. Aí o professor, então o que é serviço social? E para que ela explicasse que é realmente isso, existe uma diferença, né, do assistencialismo para o serviço social de fato. Né? E acho que tem até uma história muito engraçada, que na minha época de adolescente ainda, bem antes de eu pensar em que existia uma faculdade, né, um curso de nível superior para isso, eu procurando emprego, fui olhar, vi lá no jornal, precisa-se de assistente social. Vou mandar meu currículo? Por que não mandar o currículo? Poxa, assistente social todo mundo faz. E aí eu mandei o currículo, é óbvio que nunca fui convidada, nunca fui chamada para essa entrevista. E anos depois, talvez 2, 3 anos, que eu fui descobrir que realmente era uma profissão e que precisava de toda uma dedicação e um estudo movido para aquela situação. E que hoje não é brincadeira. É claro que a gente precisa, sim, desse bom senso, a gente precisa, sim, ter conhecimento, mas é uma profissional. Sim. Então a gente precisa... É quase uma coisa muito comum até, por isso que eu fiz logo essa pergunta do que é o serviço social, porque é quase comum essa ideia de que qualquer um pode ter o serviço social. Assistência, como a gente disse, tudo bem, você vai dar dignidade. Mas se você for prestar um concurso, agir, porque tem responsabilidades em um estudo aprofundado que diz respeito a essa profissão. É uma dedicação. Não é simplesmente gostar do idoso e querer estar perto. Aí é uma outra forma de entender, né? E isso também, várias áreas, como a gente estava falando. Acaba que hoje, focado no idoso, por conta de eu estar trabalhando já há 5 anos no Lar São João de Deus, mas o trabalho de serviço social, ele está desde ali da infância, da juventude, né, da vida adulta, trabalhando dentro de hospitais, educação, saúde. Então, o profissional, ele está dentro de todo esse leque, dentro de empresas. Hoje, o trabalho do serviço social também é fundamental dentro de uma empresa, buscando ali fazer essa mediação do conflito entre trabalhador e chefia. Sim, e também tem a unidade com as outras áreas de trabalho, né? Porque tem que estar junto com a parte da psicologia, com a fisioterapia, o tempo todo, com a direção, até porque tem muitos problemas de leis que dizem respeito ao serviço social. Né? Exatamente, é essa mediação que a gente faz. E hoje não tem jeito, hoje nenhum profissional, acho que eu vou taxar bastante isso, nenhum profissional ele vai trabalhar sozinho. Verdade. Hoje o repórter não trabalha sozinho, o médico não tem como trabalhar sozinho, o advogado, enfim, nenhum profissional ele trabalha sozinho. E existem algumas profissões que são interligadas, né? Por exemplo, Eu ia falar o serviço do social é muito ligado a equipe à psicologia, multidisciplinar. Né? Então, é muito ligada sim, mas ainda assim eu dependo tremendamente de um profissional ali da psicologia, do outro colega de serviço social, porque eu preciso falar de instituições, mas com aquela parceria, aquela propriedade. Eu preciso do enfermeiro, eu preciso do médico, eu preciso da fisioterapia, porque como o serviço social ele vai trazer todas aquelas junções do cotidiano, eu preciso minimamente saber por que aquela pessoa, às vezes parecer de cada profissional. Exatamente. Né? Às vezes a gente percebe que uma pessoa ela tem dor de cabeça, mas se eu tiver só um médico, ele vai fazer toda uma análise patológica daquela dor de cabeça. E muitas das vezes, aquela dor de cabeça é porque um filho está doente. E aí esse é o trabalho do serviço social, conseguir identificar toda essa parte mais minuciosa que está fazendo a diferença para aquele ser.
E isso é bem interessante, é bem legal. Complexo também. E trazendo para esse tema que a gente hoje vai estar abordando, né, do idoso e a sociedade. Gostaria que vocês colocassem, principalmente por vocês trabalharem com idosos, terem essa relação com a terceira idade. Hoje, a nossa sociedade está muito além do que a gente espera que esteja um dia em relação ao idoso? Com certeza, Carol, acho que já mudou bastante, né? Mas a gente ainda está longe do que seria ideal. Hoje, a gente acaba trabalhando pelas conquistas que possivelmente os nossos filhos utilizarão, não os idosos de hoje, porque tem uma escada ainda muito grande para a gente conseguir chegar em algum lugar. Mudou bastante, mas a gente precisa pensar que a nossa sociedade atualmente, ela não está pensando, desculpa, ela pensa sim, mas de uma maneira muito particular, muito pequena ainda. A nossa cultura hoje é de um mundo capitalista, né? E acaba que o capitalista, ele traz aquilo que é produtivo. E quando você chega num determinado momento da vida que a sociedade percebe em você que você não está sendo produtivo, você acaba sendo deixado de lado. E muitas outras sociedades que a gente percebe, que estão bem à frente da gente, é isso que eles fazem, é valorizar o idoso. Porque ele está toda a nossa prática, toda a experiência. Então, é isso que eles podem trazer para a gente. Então, existe sim uma possibilidade muito grande de mudança agora nos próximos períodos. Mas que ainda assim a gente precisa pensar muito fortemente com todos nós trazendo estruturas. A gente não pode deixar a parte de educação para a escola, né? Então, acho que é isso, é trazer para dentro da sua casa as discussões de hoje em dia. O que está acontecendo, quem são essas pessoas, quem são esses idosos e o que eles vão fazer. E o que você quer amanhã, na época, no momento que você for o idoso. Então, acho que é também enfatizar, como a Ana Paula falou, enfatizar que o momento idoso, que é uma situação de vida, que faz parte da vida, é um momento social também. E por isso o tema de hoje também, o idoso dentro da sociedade, quer dizer, ele está inserido na sociedade, ele faz parte da sociedade, ele compõe a sociedade. Quer dizer, uma sociedade sem idosos não é uma sociedade, porque, para falar a verdade, excluiu alguém. E se excluiu, é grupo, não é sociedade. Então, para falar a verdade, quanto mais se valoriza, melhor a sociedade fica. Quer dizer, se nós queremos avanços em todas as áreas, inclusive econômicas, a primeira coisa que nós temos que pensar é que todos fazem parte dessa sociedade sem exceção. E o idoso, cada dia mais crescendo, hoje o censo do IBGE fala que temos 21 milhões de idosos no Brasil e que em 2025 teremos 35 milhões. Então, como é que a gente vai tapar os olhos para uma realidade dessa? Até porque isso vai fazer parte de nós que hoje nos dedicamos e que lá estaremos. Quer dizer, se não tiver uma mudança de mentalidade, não é só pensando só no meu futuro porque eu estarei lá, mas pela realidade que eu estarei. E se eu não estiver plantando, eu também vou ter uma concepção de que eu estarei excluído. Vou criar uma mentalidade que a sociedade precisa me excluir. E aí, como eu disse, não farei parte da sociedade, logo tive uma fenda. Então não é mais sociedade, se tornou um grupo excluído, né? Acho que o trabalho da assistência social hoje também com a família é isso, né? Mostrar que aquele idoso não é inválido. Pelo contrário, ele está ali para esse serviço. Exatamente. Né? Se hoje a gente perceber, muitas das vezes esse idoso, Geraldo, ele acaba compondo fielmente a renda daquela família. E às vezes a família não tem essa percepção, né? Acaba acreditando que o idoso acaba sendo excluído, que não é mais necessário, mas quando você vai ver toda a configuração familiar, é ele quem participa ali da casa, muitas das vezes ele sustenta a casa e ele não tem essa percepção disso, nem ele, nem a família, por conta dessa cultura, que ele já está pensando dessa forma. Então, a gente precisa realmente fazer uma busca aí de trazer esses idosos para as atividades, trazer esses idosos para a nova realidade e que faz parte da vida dele. Eu acho que da maneira que vocês colocaram, né, e é da maneira que funciona. Acho que a gente precisa valorizar o ser humano, né, valorizar as pessoas que passam, independente se elas são crianças, adultos, se elas são jovens, se elas são idosos. Eu acho que a gente tem que ter essa consciência de valorizar enquanto ser humano, respeitar. Eu acho que falta muito isso, às vezes. Eu não estou generalizando aqui, assim como vocês. A gente está falando de uma fatia que precisa ser modificada na nossa sociedade. Então, a gente precisa ter essa consciência de tratar bem,
de tratar com respeito, de valorizar, porque cada um tem um ponto positivo, cada pessoa vai oferecer uma coisa diferente que vai trazer algo e vai agregar. Então a gente precisa valorizar o idoso dessa maneira, não é isso? Exatamente. E como eu falei, às vezes, para nós, talvez tenha alguma parte de conhecimento ali, de toda a parte teórica, de estudos, de leis, mas acho que a gente precisa partir do princípio do bom senso, da educação. O que é isso? É cuidar bem, o que você falou agora há pouco, de estender a mão para aquela pessoa que está precisando, de atravessar a rua, e a partir daí você vai fazendo toda uma construção e mostrando para as outras pessoas o quanto é importante você fazer algo por aquela pessoa e por você mesmo, porque você vai motivar as outras pessoas a fazer o bem. Se a gente planta uma sementinha aqui, aquela sementinha vai germinando e a gente vai passando essa trajetória para as outras pessoas que estão ao nosso redor. É a beleza de ver o outro na sua condição, né? Como ser humano, respeitando, e ainda mais por ele, como idoso, precisar de uma atenção maior, respeitá-lo também dentro dessa condição, mas fazendo, como a Carol disse, né, que ele seja visto como ser humano. Isso é importante, porque de todas as espécies animais do mundo, né, só o ser humano às vezes consegue maquiar a noção da sua própria espécie como inferior, porque a tendência é que se proteja. É verdade. Né? E só o ser humano tem essa tendência, às vezes, fazer algo que é ruim, destruir o homem sendo o lobo do próprio homem, já dizia o Hobbes, né? Então, a gente tem que mudar essa mentalidade, quer dizer, o homem tem que voltar a ser a ânsia e o desejo do amor entre o próprio homem, do respeito na sua totalidade, senão a gente vai se destruir cada dia mais, e se a gente não respeitar os frágeis, porque há uma debilidade do idoso, da criança e tudo mais, a gente não vai conseguir respeitar as outras fases da vida de forma alguma, né? Exatamente. Acho que essa autoproteção também, ela vem muito a calhar com toda a discussão que a gente está trazendo hoje. Essa autoproteção faz com que você não perceba aquela forma do outro. Então, você acaba se fechando, porque você precisa muito rapidamente estar produzindo. Então, às vezes, você deixa de ajudar alguém porque você precisa ir para algum outro lugar, seja para trabalho, seja para estudo, porque você precisa produzir. E você esquece que aquela outra pessoa também ela precisa, só que ela precisa da sua ajuda. Ela está precisando daquele momento de alguma forma que você tenha todo um desejo de ajudar. Verdade. E, aliás, eu quero aproveitar esse momento para falar aqui que a gente tem um público de terceira idade gigante assistindo o nosso programa. Ontem mesmo, algumas pessoas, eu conversando nessa mesma pausa que eu dei com a Rafaela do quadro de sustentabilidade, uma senhora veio, falou comigo que acompanha, que assiste o programa, que gosta do saber viver, e outras pessoas também passam pela gente, conversam e dizem, e a gente observa que é uma quantidade muito grande de idosos. Existe um público muito grande da terceira idade que, graças a Deus, pode acompanhar aí o nosso programa, pode acompanhar o nosso trabalho. E falar de terceira idade é também ter esse carinho com esse público, né? A gente trazer aqui um dia da semana específico para a gente tratar de assuntos da terceira idade é respeitar o idoso, é amar o idoso. Então, eu acho que cada um tem que fazer da forma que pode, da forma que tem condições, a sua parte. Como eu falei aqui, às vezes a pessoa quer ajudar com grandes coisas, mas às vezes a grande ajuda é aquela sementinha pequenininha. É aquela sementinha que vai fazer todo o diferencial na vida de um idoso, na vida de uma criança, na vida de um adulto, na vida de quem quer que seja. Como o Heraldo colocou aqui, Ana Paula, o respeito pelo homem, o respeito pelo outro, o respeito por aquela pessoa que é igual a gente, que passa por momentos difíceis, por momentos bons, por medos, angústias, enfim, uma diversidade aí de sentimentos e de momentos que todos nós vivenciamos em épocas distintas da nossa vida, né, gente? Falou com a autoridade, né, de quem sabe qual é o público que está vindo aqui. Eu também falar até desse retorno, muito legal, né? Tenho visto, às vezes as pessoas vêm e falam, eu estou acompanhando o programa da Carol, vi lá que vocês estão se dedicando à terceira idade e tudo mais, assim, idosos, às vezes não idosos, falam que gostei muito da ideia, da proposta e tudo mais, acho que isso é legal. E assim, com isso a gente sente também que a gente está fazendo um bem e a gente está participando da vida das pessoas e as pessoas participando da nossa, né? Mesmo que a gente não conheça. Então, é bom às vezes até também, que, se a pessoa quiser se manifestar, né? Quando liga aqui para Carol, tem o WhatsApp, sempre dá, tem o
o site, né? Saber Viver Oficial, importante. Tem também lá no lar, às vezes as pessoas ligam para lá, né? E eu gostaria até de lembrar que se alguém quiser entrar em contato, às vezes para falar, para perguntar, para conversar, um voluntariado também que é comigo, né? Quer ajudar, quer ir lá. Semana retrasada, um senhor foi lá sem saber o que fazer. Ele ligou e falou, posso ir? Pode. Aí eu mostrei a casa toda e agora ele está empenhado em ajudar, sabe? Acho que isso é legal também. Se alguém quiser fazer isso também, vou deixar até o telefone aqui, né? Liga lá pro Lar São João de Deus, pede para falar comigo, o Heraldo, tá? 2222-2657. Aí liga, fala, queria falar com o Heraldo. Pronto, já vai direto e a gente bate um papo lá, né, para ter esse retorno também. E a gente agradece também esse carinho, essa recepção, né? E a Carol também por sempre confiar na gente, né? Eu que agradeço vocês. A gente falar de terceira idade, vamos falar com quem entende do assunto, com quem já faz esse trabalho há muito tempo lá no Lar São João de Deus. Então, eu quero agradecer a vocês aqui, mais uma semana, hoje abordando esse tema do idoso relacionado à nossa sociedade, essa interação verdadeira, não na teoria, mas na nossa prática, no nosso dia a dia. E até semana que vem, né, gente? Até logo, Carol. Obrigada pelo convite. E deixar esse convite aí para quem quiser ir lá conhecer a nossa casa. Obrigada e uma ótima semana. Obrigada para você também. Obrigado, Carol. Obrigado, Ana Paula. Obrigado você de casa, né, por nos acolher. E semana que vem estamos aí com um quadro de Bem com a Idade, né? Perfeito. E agora a gente vai para um rápido comercial, voltamos já.